A predileção dos pais por um dos filhos. Esta é a lição número 2 da classe de adultos do segundo trimestre de 2023. Relacionamentos em família. Superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Texto áureo. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 28. Verdade prática: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Está aqui um grande perigo dentro do lar: a predileção dos pais por um dos filhos, ou uma das filhas, né? E por que Rebeca amava mais a Jacó do que a Esaú? Introdução. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Sempre quando há a predileção dos pais por um dos filhos, acontecerá a hostilidade, né? O ambiente dentro do lar fica muito pesado. Sempre vai, você prefere ela do que a mim, você prefere ele do que a mim. Gera muitos conflitos. Porventura você é pai, é mãe, você sabe bem, precisa ter muito equilíbrio para cuidar dos filhos, no sentido da predileção, né? Para não demonstrar que tem um que é predileto e o outro não, gosta mais de um do que do outro ou da outra. Porque isso gera grandes conflitos estes que acabam gerando, né, egoísmo da parte de um deles, né? Acontece a divisão em si, né? Eles ficam divididos, ou seja, os irmãos acabam ficando brigados um com o outro, justamente porque os pais mostram que tem mais predileção por um dos filhos do que pelo outro, ou pelo outro do que pelo um. E é um tipo de ambiente que precisa ser evitado. São conflitos que devem ser evitados na família cristã, porque esta não é a vontade de Deus. Vemos que tem alguns casos específicos, até as pessoas que não são cristãs têm até um certo cuidado nesse aspecto, de não demonstrar aos seus filhos que gostam mais de um do que do outro. Então, se até as pessoas que não são cristãs têm entendimento disso, por que nós cristãos, muitas vezes acabamos demonstrando que gostamos mais de um do que do outro? Isso é perigoso, mais uma vez, gera muito conflito, gera ambientes horríveis, né? Divisões, egoísmos. Então, que nós venhamos, assim, nesta lição, compreender que nós devemos ter cuidado na criação, na predileção dos filhos, ter cuidado com esse negócio. O plano de Deus para a família e sua presciência. O plano divino para a família de Isaque e Rebeca. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaque recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Nos conflitos da vida, quando há um grande problema, e aqui há de se valer que existia aqui um grande problema, que era a questão de Rebeca ser estéril. E agora, quando vem, principalmente aqui para o lado masculino, né? Quando vem um grande problema, como é que se resolve? O que se faz? Veja o que Isaque fez. Isaque buscou, ele orou ao Senhor para que Rebeca tivesse sua madre aberta. E por que isso é importante para nós? Para que nós venhamos compreender que quando vem algo, um problema muito grande, nós devemos buscar a orientação do Senhor, devemos buscar ao Senhor em oração, porque, como diz Lucas 1,37, para Deus não há impossíveis. Então, como foi Deus quem formou Rebeca, então, claro, para ele abrir a madre, para ele é muito fácil. Então, nós devemos compreender que nós devemos buscar ao Senhor. Agora, há um outro ponto aqui muito interessante, que é a questão do tempo. O tempo, na verdade, algumas pessoas dizem que o tempo não existe e, de uma certa forma, até se tem uma certa razão nisso, mas não vamos entrar aqui nesse parâmetro aqui da questão do tempo, nesse sentido de explicar o porquê que o tempo possivelmente não exista.
mas o tempo que Isaac esperou. Isaac esperou 20 anos para ter a notícia, a grande notícia que a sua esposa estava grávida. 20 anos depois. Que é isso? Persistência. Orou ao Senhor, buscou ao Senhor e confiou no Senhor. Buscou ao Senhor e aguardou em Deus a resposta. E a resposta veio 20 anos depois, é verdade. Mas nós devemos, assim como Isaac, ficar perseverando. Nós não buscamos ao Senhor, não pedimos a Deus uma orientação, uma direção, né, sobre o que fazer em determinado aspecto, em determinada situação. Pois bem, então vamos aguardar a resposta de Deus. Deus vai nos dar a resposta no tempo certo, ainda que esse tempo demore aí 20 anos, 40 anos, 80 anos. Vai saber, né? Nós nunca sabemos o porquê Deus estabelece um tempo para um e um tempo para outro, mas nós devemos estar aguardando no Senhor. O propósito presciente de Deus. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. De modo geral, o que é a presciência? A presciência é a ciência de saber o que vem depois. A presciência ela está intrínseca na onisciência, ou seja, como Deus ele é onisciente, automaticamente ele tem presciência, ele tem isso, é automático. Então, e o que é essa presciência? Por exemplo, quando Adão pecou lá no jardim, Deus não foi pego de surpresa. Ele já sabia que Adão e Eva cairiam. Então, o que ele já havia feito? Ele já tinha planejado a Cristo para vir buscar, redimir o povo, né? Tornar o povo de volta para o Senhor, de volta para Deus. Por quê? Porque Deus tem a presciência, Ele sabe o que acontecerá depois. Agora, haja vista, também é importante deixar claro que Deus sabe o que vem depois, mas isso não determina necessariamente o destino do homem. Por exemplo, a questão da predestinação, né? Que Deus predestinou alguém para a perdição eterna e outros para a vida eterna. Isso não é verdade. O que acontece é que Deus sabe quem irá ser salvo e quem não será. Ou seja, Deus não implica nisso. A presciência não implica em Deus escolher quem vai e quem não vai, mas apenas Deus sabe por sua presciência, né? Pelo saber do que vem depois. Sinopse: os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo, apesar do tempo, às vezes demora 20 anos aí no caso de Isaac, mas é o tempo certo. O conflito familiar, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada por serem impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. Há aqui um outro ponto que eu quero falar a respeito, que sim, tem essa questão da mulher a mulher que não dava filhos, não gerava filhos, ela tinha aí como amaldiçoada, né? E até hoje em dia as pessoas usam até uma expressão que eu acho uma expressão pesada, quando uma mulher não pode dar filhos a seu esposo, as pessoas dizem que é uma mulher seca, né? É uma mulher oca, é uma expressão bem pesada, mas tem um outro ponto também que é o seguinte: claro, hoje nós temos tecnologia, ciência avançada, mas imagina para a época, a mulher, claro que aqui no caso específico, Rebeca era estéril, a Bíblia diz que sim, então ponto, Rebeca era estéril. Agora imagina para aquela mulher que não era estéril e não dava filhos a seu esposo porque o problema era o esposo. Alguma vez você se perguntou sobre isso? Se hoje temos a mesma com a ciência avançada, né, tecnologia, temos dificuldade nesse aspecto, imagina para aquela época. Imagina quantas mulheres não foram repudiadas porque não dava filhos a seus esposos, mas na verdade eram os esposos que não geravam filho, né? Porque na bem da verdade, a Bíblia, de modo geral, a Bíblia diz que o homem gera e a mulher concebe. Então, de modo geral, é um homem que não gera, né? Porque até a palavra já vem, né? O sêmen, né? Vem do grego, semente. Então, a semente é plantada no útero. O útero seria como se fosse a terra, né?
planta a semente na terra e nós nascemos. Então, de modo geral, o homem gera e a mulher concebe. Agora, é claro, existem outras situações, outras pessoas vão discordar, é natural, mas de modo geral é assim que funciona. Pois bem, então vemos que aqui há um grande conflito familiar. Imagina quantas pessoas, né, quantas mulheres não foram repudiadas, não sofreram por causa desse caso. Né? Claro que algumas eram de fato estéreis, mas outras que não eram estéreis tinha esse problema do esposo não gerar filho e ela que pagava o pato, né? O conflito e os filhos lutavam no ventre dela. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Dominar irmãos, filhos, lembra lá de José? Que José teve um sonho, né, os filhos e os irmãos se curvaram diante dele. Imagina a situação que deu, né? Olha que problema que causou para José, que foi vendido, foi jogado no poço, foi preso. Pois bem, essa questão de 2 povos no ventre de Rebeca já demonstra aí a rivalidade entre eles, que inclusive que o menor dominaria o maior. O que geralmente não é muito comum, né? Geralmente é o maior que domina o menor. Aqui foi justamente o contrário, né? O menor dominaria o maior. Então já vê aqui uma questão de conflito, né? Uma questão de uma briga, uma intriga entre irmãos. Como apaziguar briga entre irmãos? Como é que faz? O que um irmão tem que ser para o outro, né? Como é essa questão da rivalidade em si, de um dominar o outro? Então, são situações que acabam chegando para nós de uma forma de conflitos desde o ventre. Imagina a situação, imagina o coração dessa mãe quando soube que existiam 2 povos dentro dela. Será que ela ficou alegre por ter 2 povos ou ficou triste pela questão da rivalidade que poderia acontecer? O favoritismo do casal pelos filhos. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziram um grande conflito na família. Jacó era o preferido de Rebeca porque Jacó era mais caseiro. Ele ficava mais tempo com a sua mãe. A mulher, de modo geral, ela não gosta de ficar sozinha para fazer absolutamente nada. Ela gosta de almoçar com alguém, tomar café com alguém, ela gosta de sair com alguém para todos os lugares, ela gosta de ir para festas com alguém. Mulher, de modo geral, até uma questão curiosa, né? Geralmente até aos banheiros elas vão com alguém, né? Elas vão com outras, né? As mulheres não gostam de ficar sozinhas. Elas têm, às vezes, até pânico, né? Algumas dizem até que tem pânico do silêncio, né? Então, Esaú, como era um homem mais de caça, possivelmente assim como seu pai, então há ali uma conexão, que ambos fazem a mesma coisa, têm a mesma presença, estão sempre juntos. Geralmente, quando fazemos alguma atividade com alguma pessoa, tendemos a gostar mais desta pessoa. Você que faz caminhada com alguém, por exemplo, essa pessoa tem uma conexão com você, acaba criando uma conexão, e você com ela. Por quê? Porque vocês estão fazendo uma atividade física, ou em a parque de diversões, por exemplo. Juntos, criam-se uma conexão. Por quê? Porque é um momento de alegria, um momento de diversão, né? Estão presentes no momento alegre. Então, nós geralmente conectamos com pessoas alegres. Então, quando uma pessoa é muito presente na sua vida de uma forma agradável, você acaba criando uma conexão. Era o caso, por exemplo, de Jacó com Rebeca e de Esaú com o seu pai Isaac. Sinopse: a predileção dos filhos é uma das causas do conflito na família. O problema da predileção por filhos na família. Esaú, o filho predileto de Isaac.
Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Nessa questão de rivalidade entre irmãos, sempre haverá um que ficará prejudicado. Neste caso específico, o Senhor entrou com o seu mover para que nenhum deles fosse assim prejudicado. Mas a verdade é que Esaú era o filho preferido de seu pai. E mais uma vez, a gente precisa deixar isso bem claro. Os pais precisam ter muito cuidado nesse aspecto de mostrar a predileção por um dos filhos, para eles, justamente para evitar problemas na família, né? Até mesmo fora da família, porque acabam, quando um filho sabe que é o preferido do seu pai, da sua mãe, ou da sua mãe, ou de ambos, ele acaba tirando proveito desse negócio. Tudo ele quer fazer porque ele é o queridinho da família, é o queridinho do papai, é o queridinho da mamãe. Então ele acaba, ou ela, né, acaba fazendo o quê? Tirando proveito. E o outro ficará enciumado, porque tudo é para o meu irmão, não é nada para mim. Tudo é para ele, eu sempre sou depois. Então cria ali um grande conflito. Isso deve ser evitado. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Quando sabemos de uma promessa de Deus para conosco, assim como Abraão e Sara, que teve ali uma promessa que iam ser pai, né, de uma grande nação, ali Abraão no caso, que quiseram ali dar uma ajudinha para Deus, né? Fazendo com que Abraão ali tivesse relações com a serva Agar. E olha o que problema que deu. Rebeca aqui tem a mesma dinâmica, uma dinâmica parecida. Por quê? Porque ela tentou ajudar a Deus. E como é que ela tentou ajudar a Deus? Contando uma mentira, fazendo uma mentira, arquitetando uma mentira. A mentira, ela é algo que não vem da parte do Senhor. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Então, toda aquela pessoa que vive uma vida de mentira é filha do diabo. E, infelizmente, algumas pessoas dentro da igreja insistem em contar mentiras, viver vidas de mentira, falar mentira, mensagens de mentiras, vive uma vida de mentira, mesmo estando dentro da igreja. São pessoas que, na verdade, nunca conheceram Jesus, porque Jesus é a verdade. Assim como o diabo ele é o pai da mentira, Jesus é a verdade. Então, independente das circunstâncias, independente dos cenários, dos conflitos que nós podemos ter, nós não devemos procurar tentar ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, tem presciência. Então ele não precisa, ele tem todo o poder para fazer os seus planos, os seus desígnios, né, os seus juízos. Então muitas vezes nós queremos tentar ajudar a Deus e nós fazemos o quê? Justamente isso, atrapalhamos o processo. É o máximo que nós vamos conseguir fazer é atrapalhar e com isso, tentando ajudar a Deus, nós estamos em desobediência. E em desobediência, o que é desobediência? É pecado. E o pecado traz uma consequência. Uma consequência do pecado nunca é boa. Portanto, não tente ajudar a Deus. Se Deus prometeu, deixa que Deus faça segundo a vontade dele. O problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como o líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar um embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O pai, ele precisa agir como líder na família, porque de fato ele o é. Assim como Jó agia como líder da sua família, assim também o homem hoje, o pai hoje, precisa fazer da mesma forma. Ainda que ele tente falar, não, mas foi a minha esposa que pensou assim, foi ela que agiu desta maneira. Quando se tem a notícia do que se vai fazer, o homem precisa interferir, ele precisa fazer o seu papel de pai, né, o seu papel de esposo com firmeza e resolver a questão, para que assim não venha ter conflito dentro do lar. Então o Isaac ele falhou ali como líder, né,
para agir ali na família com habilidade e sabedoria da parte de Deus, para que não houvesse ali esse conflito entre irmãos. Rebeca, por sua vez, também falhou na questão dos danos morais e espirituais nos filhos, né? Mostrando assim a sua predileção, ela também acabou ali não dando valor às questões dos danos morais e espirituais para os seus filhos. E não é hoje também da mesma forma? Os pais, né, o pai e a mãe da mesma forma, parece não, o pai não entra com firmeza, assim como Eli também não teve firmeza com seus filhos, Ofni e Finéias, e ele também teve ali a consequência foi trágica. Mais uma vez, todas as vezes que nós tomamos uma atitude errada, que Deus manda fazer uma coisa e fazemos outra, há sempre consequência. O pecado da desobediência traz muitas consequências e consequências terríveis, tenebrosas. E nós devemos evitar isso a todo custo. E Rebeca, né, no caso que a mãe, né, também não olhou também para a questão dos danos que seus filhos possam ter devido justamente à mentira, né, o mau exemplo da mentira. Né, nós devemos ter muito cuidado nessa questão familiar. Sinopse: os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Conclusão: na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, né? Isso aqui é um outro ponto, né? Que também os filhos precisam ser obedientes aos seus pais, né? E os pais não devem provocar a ira aos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os como predileção, infelizmente o resultado é o conflito entre os membros da família. Portanto, os pais devem, assim, não provocar a ira dos filhos. Por outro lado, os filhos precisam ser obedientes a seus pais. E como é que os pais não provocam a ira dos filhos? Não demonstrando predileção por um deles. Já começa por aí. Se os pais não demonstrar predileção aos seus filhos, por um dos filhos, as coisas já começam a melhorar. Porque aqui já vai evitar aqui o problema da ira. Por outro lado, os filhos também devem ser obedientes aos seus pais. Revisando o conteúdo. Número 1. A esterilidade de Rebeca. Número 2. Indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Número 3. Produziu um grande conflito familiar. Número 4. Isaac ignorou a profecia divina de Gênesis 25:23. Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura ao se passar pelo irmão. Número 5. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Então, fica aí a lição, que nós venhamos não ter, né, a predileção dos pais por um dos filhos. Nós devemos sempre tratar os filhos de igual forma, do mesmo nível. O que faz para um, faz para outro. Se não pode fazer para um, não faça para o outro. Né? Sempre tem que ter esta coerência, essa moderação, para que assim eles vejam que sejam amados, né? Eles se sintam amados igualmente, para a honra e glória do nome do Senhor, e para que assim não haja conflito dentro do lar. Se esta aula foi edificante para a sua vida, compartilhe ela em suas redes sociais, para que assim outras pessoas também sejam edificadas com esse tema que é muito importante nos dias atuais, dentro dos nossos lares. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!